Os donos da bola. Opa! Voltando com o programa Os Donos da Bola aqui na TV Guanandi. Momento importante para nós aqui. Olha, é um jornalista esportivo renomado e premiado recentemente pela FIFA e Associação Internacional de Imprensa Esportiva como um dos comunicadores mais longevos em coberturas de Copa do Mundo. Já trabalhou como repórter e foi presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo em 2010. É comentarista, apresentador e atleta, olha que legal. E hoje o programa Os Donos da Bola fala com o coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes, grande Ricardo Capriotti. Seja bem-vindo ao programa Os Donos da Bola. Agora sim, Ricardo, seja bem-vindo. Boa tarde, garoto. Fala, Júnior. Boa tarde a você, a todo mundo que está conosco aí em Campo Grande, nos Donos da Bola aí do Mato Grosso do Sul. Prazer, uma honra. Muito obrigado pela gentileza do convite para a gente poder falar um pouquinho de futebol e de outras coisas, né, que a gente gosta bastante. Sem dúvida. Ricardo, eu quero começar com você do seguinte. Ó, nós falamos muito de globalização quando a gente fala da economia comum. Vários segmentos da economia, a gente vive a globalização no mundo todo. Ela chegou no futebol, isso é muito claro, do meu ponto de vista. Jogadores, treinadores e agora o capital externo através da Sociedade Anônima do Futebol. De que forma que você entende, que você vê essa injeção de todas as possibilidades da globalização no futebol, Ricardo? Bom, Júnior, acho que a gente está começando a dar os primeiros passos, a aprender sobre essa relação da profissionalização do futebol brasileiro, da injeção de dinheiro externo no futebol do Brasil. Se a gente for pegar os modelos de SAF que a gente tem visto hoje no futebol brasileiro, agora que as SAFs começam a demonstrar que estão dando resultados. Você pegar, por exemplo, a SAF do Cruzeiro, a SAF do Bahia, a SAF do Vasco da Gama, que esse ano não está lutando para cair, ao contrário, está numa posição ali de meio de tabela, está em quartas de final de Copa do Brasil. Então as SAFs começam agora a mostrar que não há outro caminho, não há outra solução para o futebol brasileiro se você não profissionalizar, se você não colocar gente profissional para gerir os clubes, para gerir o esporte. Então, é um caminho inevitável. Os clubes que não quiserem se transformar em SAF e se quiserem acompanhar essa injeção de dinheiro externa, vão ter que profissionalizar os seus dirigentes também. E acho que isso é um ótimo caminho para a gente perceber que o futebol brasileiro está parado, está atrasado, mas nunca é tarde para correr atrás disso e tentar recuperar esse tempo perdido. Sociedade Anônima do Futebol é a salvação para o Corinthians, Ricardo? 2 bilhões quase em dívidas. Eu não sei se o Corinthians vai ter capital humano para salvar o timão desse mar de dívidas e talvez a Sociedade Anônima seria o caminho mais rápido para o Corinthians, mais certo, mais certeiro? O Corinthians tem uma dificuldade muito grande em encontrar dirigentes de qualidade para gerir o time. E aparentemente, internamente, não há essa gente, não há esse salvador da pátria corintiana. Você não consegue enxergar ali. A última eleição para a presidência do clube mostrou isso. Nenhum candidato qualificado para assumir a posição. Então, talvez a SAF seja um caminho. Mas o Flamengo, que é um outro time gigante e que também tinha os mesmos problemas do Corinthians, conseguiu se resolver sem a SAF. Mas aí com gente competente, comprometida com o clube e comprometida em tirar o Flamengo do fundo do poço, como efetivamente aconteceu. Se o Corinthians conseguir encontrar internamente alguém com essas características, ótimo. Se não, eu não vejo muito como o Corinthians escapar de uma gestão profissional para poder salvar o clube dessa dívida bilionária. Sim. Agora, Capriotti, continuando com o Corinthians, está se falando muito no impeachment do Augusto Melo. Tem algum fundamento isso ou é uma aberração política interna das gestões passadas? Na verdade, no Corinthians, todo mundo não quer pegar o seu quinhão, ninguém quer largar o osso, né? Essa é a grande verdade. Ninguém quer deixar o poder. O poder no Corinthians, ele é realmente sedutor. Então, o impeachment, aparentemente, tem ali algumas questões que você pode tratar, podem ser levadas para o Conselho, mas nunca é demais a gente observar que há uma guerra de poder internamente. Então, isso tem que ser olhado com muito cuidado.
Eu não coloco a mão no fogo por nada, por ninguém no Corinthians. Eu acho que há muitos interesses em jogo. A chapa que saiu, Renovação e Transparência, que ficou no poder por 16 anos, já se mostrou incomodada em estar fora do poder. O atual presidente está há muito pouco tempo, tem sido bombardeado, mas também tem demonstrado falhas administrativas, tem cometido erros ali primários. Então, são vários fatores que estão em jogo nesse momento e que é bom você não defender nem A e nem B e apenas acompanhar os desdobramentos. Uma pena que quem paga por isso tudo é o Corinthians, é o clube que continua afundado numa crise financeira e que não tem nenhuma perspectiva a médio prazo de deixar isso. Ricardo, agora analisando a seleção brasileira, quero te fazer uma pergunta. Nós temos no Campeonato Brasileiro, as 7 primeiras equipes, uma gama importante de treinadores gringos. Você acha que o Dorival Júnior é, sim, o melhor caminho para a seleção brasileira? Ou você entende que o Brasil perdeu uma oportunidade nessa troca agora de colocar também um treinador com uma nova cabeça para talvez dar um novo caminho para a seleção brasileira? Ou você acha que com o Dorival vai dar certo? Primeiro a gente precisa entender, Júnior, que o Brasil vive também uma crise de treinadores. Essa quantidade enorme de estrangeiros que trabalham hoje no futebol brasileiro nada mais é do que o reflexo de uma carência de bons profissionais que nós temos aqui no Brasil nesse momento. Senão eles não estariam aqui, senão os nossos aqui, os locais, estariam ocupando essas posições. Então a gente tem mesmo uma crise de treinadores. Mas ainda restam alguns que têm capacidade. O Dorival Júnior, no momento em que ele foi colocado na posição de treinador da seleção brasileira, naquele momento ele era o melhor profissional trabalhando dentre os brasileiros, trabalhando aqui no Brasil. Porque, para mim, o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro é o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Mas, aparentemente, a CBF não quis, ou o Abel Ferreira mesmo já sinalizou que não aceitaria assumir a seleção brasileira. Então, dentre os brasileiros, naquele momento, Dorival Júnior era o melhor nome e continua sendo, vai tentar tirar o Brasil dessa situação vexatória de estar em 6º lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. É claro que se aquela história que me parece não passou do sonho de uma noite de verão de trazer o Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira, se aquilo se concretizasse, seria ótimo. O Ancelotti é craque, é muito bom, não tem nenhum treinador brasileiro que chega perto dele. Mas aquilo me pareceu muito mais um sonho, muito mais um delírio do presidente da CBF do que algo realmente concreto para poder qualificar a seleção brasileira. Capriotti, obrigado pela tua participação. Infelizmente, nós temos 30 segundos para encerrar o programa, para passar a rede para vocês aí. Obrigado, que Jesus abençoe a sua vida. E quando vir aqui em Campo Grande, por favor, venha nos visitar aqui na TV Guanandi, tá bom? Um grande abraço. Amém, Júnior. Muito obrigado. Um abração para vocês. Obrigado pelo convite. Grande Ricardo Capriotti, gente. Momento histórico.